A festa é sua, com Rubene Carpanedo. Oferecimento: Jardim das Orquídeas, espaço para eventos, no Jardim Solemar, em Praia Grande. Olá pessoal, boa noite. Você que está em casa assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Começa agora mais um programa, A Festa é Sua. E eu vou conversar agora com a Leni Almeida. Para você que não conhece, o que é difícil, olha o que é difícil. Mas para quem não conhece, quem é a Leni Almeida? A Leni Almeida é um ser humano buscadora e que há 30 anos atua dentro de uma área, né, de análise comportamental das pessoas através da numerologia, da astrologia e do tarô. Ciências, artes e ciências tão antigas quanto o próprio homem e que pode também atender a questões empresariais, a relacionamentos de casais, por uma análise voltada para o autodesenvolvimento. Como o programa, né, é um programa voltado mais assim, para eventos para o casamento, né? Então, relação a dois. Como que você faz o tipo de atendimento para casais, né? Porque isso é uma dúvida, a Leni já veio aqui no programa antes e tinha muitas perguntas nesse segmento. Como que é feito esse atendimento? Eu gosto de atender o casal, Rubene, por alguns motivos. Normalmente, o noivo quer que a noiva incorpore o sobrenome dele, porque isso já é tradicional, já vem de muito tempo, onde as famílias querem que a mulher adote o sobrenome do cônjuge. Então, qual é a proposta de atendê-los? Para que haja uma explicação profunda do que aquele sobrenome vai provocar no nome da noiva, e isso altera comportamento, postura. Por quê? Quando você adota o sobrenome do marido, o último nome é da família paterna dele. E normalmente o último nome da mulher é da família paterna. E o que acontece? A mulher retira o sobrenome do pai para incluir o sobrenome do pai e de toda a ancestralidade paterna do marido. Muitas vezes, isto pode trazer muitos benefícios, onde a mulher vai evoluir, progredir, onde o relacionamento vai enriquecer, onde eles vão enriquecerem, não no sentido material, mas no sentido da relação em si. E muitas vezes uma explicação dessa quebra todo o receio, todo o conceito de que a mulher tem que. E aí o homem passa a entender quais são as implicações que aquele sobrenome vai trazer para a mulher. E muitas vezes é nocivo, é problemático, pode trazer muitos conflitos no casamento, com as respectivas famílias, pode trazer uma mudança de conteúdos mesmo na mulher, porque é ela quem sofre a alteração. Eu costumo dar esse exemplo nas situações, palestras, entrevistas, de que em muitos momentos, quando a mulher adentra a uma família, ela é vista, antes de casar, como uma deusa, como uma filha, como alguém que veio agregar, e de repente, depois que casa, vira uma grande bruxa. Então, para que isso não aconteça, quando você faz uma opção para um casamento, você quer que aquilo seja por muitos anos, para a vida toda, não é? Você constitui uma família e isso naturalmente produz um desejo íntimo de que aquilo dê certo, mas que pode não dar certo com a inclusão de um sobrenome. Então, olha, fazendo essa análise, né, antes do casamento, você pode evitar uma série de conflitos. Sim. Sim. As pessoas às vezes nem imaginam, né? Pois é, porque na verdade, quando você tem um filho, isso não tem implicação, porque aquele ser,
ele vai ser construído daquela relação. Então é inevitável que o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai façam parte da estrutura do nome daquela criança que foi gerada através daquele casamento, daquela união. Então, o nome da criança pode também ser estudado, porque tudo é pautado em estudos. Nós sabemos que a numerologia, os números em si, o alfabeto, tem uma união e cada número representa uma letra. E quando nós estudamos cada letra do nosso nome, isso reverbera na nossa personalidade, comportamento, temperamento, sentimento, virtudes, particularidades, todos os nossos conceitos de convivência, de projeto de vida. Então, o que somos está pautado no nosso nome. Assim como o que nós viemos fazer aqui, ou o que nós estamos propensos em realizar, está vinculado à nossa data de nascimento, que é o primeiro momento de presença no mundo. Então, nós temos duas fontes que caminham juntos e são oficiais. Que é a data de nascimento e o nome. E o nome. Isso. Que tem que ser estudado. Exatamente. Isso tem aí, a partir daí, entra outras influências de planetas, sim, horário de sim, nascimento, aonde está o Sol, a Lua, tudo isso é um eu faço um trabalho diferenciado, onde eu uno 3 estudos: a numerologia, a astrologia e uma abordagem do tarô, não de uma forma adivinhatória, mas para entender o que cada pessoa está vivendo, como ela se comporta na vida, quais as afinidades que ela tem com as pessoas que a cercam. Então, tudo isso é visto como uma fonte de conhecimento, de aprendizado, de desenvolvimento da própria personalidade e de tudo que a pessoa veio expandir em consciência, em autoafirmação, como ela lida com todos os contextos da vida cotidiana, porque nós somos um conjunto de uma obra muito importante. E essa obra, ela não se dispersa em assuntos. Eu sou assim com o dinheiro, mas para ser assim com o dinheiro, existem outras questões que serão trabalhadas para que você tenha uma relação saudável com o dinheiro, que você possa estar no seu relacionamento lidando com o dinheiro de uma maneira coerente, de uma maneira madura. Então, às vezes, a união, ela precisa... eu amo atender casais. Por quê? Porque, às vezes, pequenas coisas do comportamento das pessoas implicam em muitos conflitos. E esses conflitos, às vezes, é por não entender que a natureza do parceiro pode ser trabalhado de uma forma mais leve, com o entendimento, com a compreensão, com a compaixão, de que aquela pessoa já vem com uma bagagem dos seus ancestrais e que ninguém vai conseguir mudar. Você não muda o outro muda a partir da consciência de que, para conviver, ele precisa se adequar, minimizar, flexibilizar. Então, eu gosto de atender casais porque alguns starts são muito interessantes para que o outro perceba que não é uma divergência, que não é uma picuinha, que é um contexto da pessoa que precisa ser trabalhado e entendido e respeitado. Ontem ainda conversei isso com uma amiga, de falar assim, nossa, mas a pessoa não muda. É difícil, é um assunto, complexo, né? Porque você fala assim, ninguém muda. Eu penso, a pessoa não muda. Você não nasceu. Você não nasceu de uma forma, com uma essência, e você vai mudar pelo outro. Eu penso assim, a gente se adequa. Sim. Às vezes, não fazer alguma coisa
que eu sei que vai incomodar o outro. Sim. Então, se eu posso ter esse autocontrole de me policiar para não deixá-lo insatisfeito, só depende de mim. Na relação, acho que a gente tem que querer fazer o outro feliz, né? Sim. Não é pensar, eu quero ser feliz, fulano vai me fazer feliz. Não, por que eu vou colocar essa carga? Essa responsabilidade no outro. E aí é onde entra pequenas sutilezas. De repente, você, eu como profissional orientadora, colocar nas pessoas que você não precisa ser reativo, você não precisa disputar, você não precisa competir, você não precisa manifestar uma opinião de uma forma contundente para criar animosidade. Então, tem certas coisas que eu percebo que tanto no homem, que tem uma carga machista, de padrões de comportamento mais rígidos, e hoje nós estamos vendo esses homens tendo uma leveza muito grande, tendo uma postura muito mais amorosa, amistosa, feminina. Quantos homens que cuidam dos filhos, sim, quantos homens que cuidam da casa. Então, quebrou-se esse paradigma de que o homem é uma parede e a mulher é uma Maria Mole. Às vezes, até num relacionamento, nós vemos esses padrões sendo invertidos. A mulher é muito mais macho, ou muito mais altiva, muito mais imponente, muito mais proativa, e o homem é muito mais amoroso, flexível. Então, essa compreensão de que um vai levar para o outro aquilo que ele tem de melhor. E aquilo que ele ainda não tem, ela pode ajudá-lo a ter. Então, é essa compreensão que é muito legal quando eu atendo um casal. Já salvei muitos casamentos, viu? Eu imagino. Eu imagino, porque às vezes, né, igual você falou, às vezes é uma besteirinha que insistem naquilo, podendo tirar do meio e só melhorar, né? Exatamente. Eu até costumo dizer que as pessoas não rompem as relações por grandes problemas, mas pela somatória de pequenas dificuldades, de chispas, de pequenas chispas na relação. Porque ele não fez isso, porque ela não... E tem coisas que, às vezes, você precisa, acima de tudo, desenvolver contratos. Você estabelecer o que você quer, né? Como é que eu quero essa relação? Não é de uma forma impositiva, mas é de uma maneira de dizer assim, eu me sinto chateada com isso, eu não gosto disso, né? Dizer o que você quer ou o que você deseja daquela relação. Porque você não estabelece contratos. E o outro vai de uma maneira... Vai usando todas as ferramentas que ele tem e o que ele traz da referência da família. De repente, ele teve uma visão de pai e de mãe com um padrão de comportamento que ele vai levar para aquela relação. Mas ele está casando com uma pessoa diferente da mãe. Que não é a mãe, óbvio. Não é? Então, isso é muito legal, Rubene. Olha, é aquilo, por isso que eu falo, a gente não sabe que existe, né? O que existe. Quantas pessoas que estão assistindo a gente agora falam, puxa, eu desconhecia que tinha esse tipo de análise que podia ser feito. Nossa, talvez se eu tivesse feito isso, não teria me separado. Sim, né? Sim, muitas Reflexões pessoas. Agora. E outra coisa, se eu tenho esse estudo e passo para a pessoa o estudo e ela entra em consciência de que alguma coisa precisa mudar, eu encaminho para uma terapeuta de casal, para um terapeuta de casal, para uma reflexão, para mudar um pouco a dinâmica de como eles lidam com a vida. Quando chegam os filhos, muita coisa modifica. Então, assim, pequenos mimos, pequenas orientações. Eu vejo, inclusive, algumas pessoas que chegam até mim com crises emocionais e achando que a salvação é romper aquela estrutura. E, na verdade, essa ruptura vai trazer muito mais desestrutura, porque ela pode, inclusive, enveredar por um outro relacionamento, repetindo aquela mesma
história, porque a lição não foi aprendida. Então, eu digo que essa lição de entender, se entender e olhar o outro como um espelho, o que é que eu espero do outro, o que é que eu dou para o outro, como você mesma disse. Eu não posso colocar a minha felicidade na mão do outro. Sim. Né? É uma carga muito grande. Muito né? pesada. Por isso que muitas vezes... É a culpa, né? Que fala, a gente tem que colocar a culpa em alguém. Sim. Não, você tem que tentar se autoanalisar. Eu falo sempre assim, não que eu seja certa ou errada, é o meu jeito, cada um tem um jeito, né? Sim. Que tem que ser respeitado. Eu não posso falar pro outro, você me fez infeliz, por isso que o relacionamento acabou. Porque o fato de você colocar a carga da responsabilidade no outro se distanciar da sua responsabilidade também. Sim. Né? Então, é isso que qualquer análise de comportamento humano, seja de cunho pessoal, seja de casal, seja de um profissional que atua numa liderança, é muito importante ele ter essa ciência, ele validar, inclusive, que para melhorar como ser humano, ele precisa fazer uma revisão. Como a gente faz? O meu automóvel, para ele andar muito bem, ele precisa, de vez em quando, de uma revisão. Senão, ele me deixa na mão, no escuro. Claro. Então, as relações, elas são complexas, porque juntam-se duas pessoas de valores, de conceitos, de educações, né? Mas quando você encontra um parceiro, você quer acertar. Você quer buscar no outro um complemento, né? O meu parceiro é o meu complemento. E isso é muito importante quando você distingue esses valores. O que é que o outro me traz? Por exemplo, eu vejo o meu marido como uma pessoa muito, muito mais perfeccionista nas coisas de casa do que eu. Mas muito mais. Né? Eu até brinco com ele. A única coisa que você não sabe é distinguir panos. O que é pano de pia, o que é pano de chão, o que é pano... E eu já vi muito casamento acabar por essas bobagens. Aquele que o pano de prato, ele serve para tudo. Ele limpa a pia, ele limpa o chão. Tudo. Até a barriga se molhar. Mas assim, isto não pode ter uma implicação danosa numa relação. Pode ter um peso. Não pode. E muitas coisas são tão simplórias, tão sutis, que não pode virar um cavalo de batalha. Não pode se tornar um impedimento para você dizer assim, puxa vida, o outro tem muito mais coisa boa do que não saber lidar com o pano. E eu já vi muito casamento acabar por isso, viu? Porque não é... desgasta, né? Fica todo dia a briga pela mesma coisa. Pela mesma coisa. E conviver é uma arte. E conviver todos os dias é desafiador. Porque você está olhando o lado luz e o lado sombra do outro. Mas eu não posso potencializar aquilo que eu vejo no outro como sombra, porque eu também tenho. Então, a grande sacada por que eu estou colocando no outro essa minha cobrança, esse meu julgamento? Então, eu devo ter no meu arquivo danificado alguma coisa que me starta quando eu vejo no outro algo que me incomoda muito. Pois é. E é de enlouquecer. Porque quando a gente entra em contato com essa nossa dificuldade, ou esse nosso aprendizado, aí você diz, caramba, mas eu também provocava no outro que ele fizesse algo para testar. Eu causei isso. Para testar o amor, a paciência e outras coisinhas mais, né? E muitas dessas coisinhas, dentro desse estudo do nome, né, de colocar ou não colocar o nome, tem tudo a ver. Sim. E hoje, algo que não era muito comum, assim, até pouco tempo atrás, seria o marido colocar o sobrenome da esposa. Uhum. Né?
E muitos casais fazem o contrário agora eu tenho visto isso. Até uma prima minha mesmo, o marido dela colocou o nosso sobrenome. Eu achei diferente. E aí também tem a Sim, mesma altera bagagem. a mesma coisa. Porque você já traz um histórico de família. O teu nome é o teu DNA. Né? Independente de ser onde for, conheço casos também que me pediram para estudar isso. Às vezes é muito interessante, às vezes nem precisaria. Mas as combinações elas não podem ser quebradas. Se você quer, você vai, não é pagar o preço, mas você vai aprender aquilo que aquele nome te traz. Né? Viram? Já se preparem aí, ó, para fazer a consulta antes. Para não virar bruxa depois do casamento. É verdade. A minha nora era uma santa, agora era uma bruxa, já pensou? Mas é verdade, isso é uma das frases mais comuns dentro do conceito do casamento, o antes e o depois. Com certeza, gente, isso é preocupante. Vamos falar agora as cartas que você trouxe? Sim. Do momento, cartas para este ano, para o ano que vem, porque a gente está vivendo essa loucura toda, então, querendo ou não, a gente sempre tem que acabar tocando no assunto do momento, né? Sim. O que você vê aí para nós? Olha, Rubene, todos os anos, no calendário, nós temos um número que representa aquele ano. Agora nós estamos em 2020. A soma desses dois números resulta no 4. Como eu comentei, a fusão da numerologia, da astrologia e do tarô estão contidas nesse estudo. Então, o que nós podemos entender do número 4? O número 4 é o número do imperador. O que é o imperador? É o poder, é a projeção, é a liderança, muitas vezes o poder de uma forma negativa ou o poder de uma forma humanizada. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse ano? Muito a exacerbação do poder, né? A manipulação, muitas vezes, desses poderes. E aí o que acontece? O desmembramento do número 4, nós vamos para o número 13. Não sei se vocês estão vendo aí, que o número 13 nas cartas do tarô é a morte. Então, qual é a proposta desta morte? Não é morrer todo mundo para nascerem pessoas novas, mas é mudar comportamento, atitude, visão de mundo, a forma como você conduz determinadas coisas, é mudança de postura de cada um. E, depois disso, nós temos, graças a Deus, uma carta que representa o mundo, que é a melhor carta do tarô, e onde vem aquela frase, depois da tempestade, vem a bonança. Então, o que é que nós esperamos na passagem desse ciclo? O ano normalmente começa no dia 1º de janeiro para o calendário, né? Então, sim, 2021 é o número 5, há uma sequência. Mas o ano astrológico começa normalmente entre 21 de março, depende do ano, 20, 21 de março. Então, o que é que nós temos aqui? A capacidade de ultrapassar esse processo de acordo com a nossa visão de que as mudanças precisam acontecer também em cada um de nós, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país. Então, nós estamos no momento de muitas transformações. E para que isso aconteça, muitas coisas precisam ser desconstruídas para que muitas coisas sejam renascidas. Olha, isso você está falando, a gente está numa época, né? Agora, de eleição, domingo, ainda, né, de pandemia, que começou em março, então, nossa, daqui a pouco, Senhor, um ano, e a gente está querendo que isso se resolva logo, porque ninguém aguenta mais. Então, que essas mudanças, né, esse renascimento seja... Exato, e que o ser humano ele entenda que o poder pelo poder, ele é muito nocivo. E que essa condição pode reverberar muitos sacrifícios para as pessoas. Então, já estamos num período de eleição, vote consciente,
vote sabendo que o teu político, ele não pode ser político de estimação. Ele tem que ter a consciência do papel que ele desempenha, né? Então, a mudança vem em nós. A consciência é nossa. Então, por isso, em qualquer circunstância, seja escolher um objeto para a tua vida, um estudo para a tua vida, um empreendimento, você tem que fazer consciente. Porque qualquer coisa que aconteça em relação a essa sua escolha pode trazer para você, para mim, para a sociedade, um grande desatino e um grande prejuízo. Viu? Falou bonito. Nós vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais para você. Obrigada pela participação. É sempre muito bom ter você aqui comigo. Beijo em todos. voltamos. E olha, pessoal, já vou dar um recado aqui para vocês. Vai acontecer agora, no dia 22, às 15 horas, uma degustação para noivos e debutantes no My Dream Party Buffet da Tati, viu? Ali na Avenida dos Bancários, 32, na Ponta da Praia. Vai ter assessoria, né, o buffet, bartender, decoração, DJ e foto. Então, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho de cada um, é grátis, então, tá? Chegou, entrou, só precisa fazer um agendamento. Então, você manda uma mensagem aqui pro My Dream Party Buffet, no Instagram, pra Tati, agenda e vai lá conhecer o trabalho deles, tá bom? E são dois recados. No dia 22 também vai acontecer, ó, tudo no mesmo dia, né, gente? Vai acontecer no Jardim das Orquídeas, na Praia Grande,
a 7ª Expo Noivas, Noivos e Debutantes, das 3 da tarde às 8 da noite, tá? Então, são 2 eventos no mesmo dia. Um na Praia Grande e um em Santos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim que eu respondo. Minha convidada agora, é um prazer recebê-la, Elisângela Lima. Prazer é meu. Pela primeira vez aqui no programa, né? Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Quem não conhece o trabalho que você faz, que eu sei que são muitos, porém, hoje eu convidei a Elisângela para falar do coral Esplendor, que eu já conheço, né? Desde a época do Noivas, né? Do outro programa, do Noivas Verdade, e Festas. verdade. Então, já conhecia, procurei, mas hoje você faz ainda mais coisa ligada a essa área de eventos. Também. Então, pode dar todos os seus recados. Bom, vamos lá. Primeiramente, muito prazer. Meu nome é Elisângela Lima. Assessora, né? Agora assessora. Eu comecei na música há mais de 20 anos. Comecei cantando num coral em São Paulo. Aí esse coral ele veio para Santos, trabalhei com ele durante 5 anos e quando eu percebi que o gosto das noivas estava mudando um pouco, elas não queriam mais aquelas coisas, sabe, aqueles corais gigantes, aquelas coisas majestosas, elas queriam alguma coisa mais moderna, mais pop, rock. Aí eu lancei o Esplendor e Quarteto Vocal, isso em 2006. Quando as noivas começaram a mudar de novo, quando elas começaram a querer coisas mais modernas, um violão numa formação, colocar, de repente, um violino elétrico, que a gente tem. Legal. Temos 2 violinos elétricos, na verdade, no nosso grupo. E acho que até tem um videozinho aí. Vamos mostrar o vídeo que você mandou? Acho que no vídeo foi um aparece. casamento no Imbaré, tem um videozinho sobre o desfile com o violino elétrico. Inclusive, a gente vai estar com uma promoção. A gente também vai falar sobre uma feira. Não, é o outro vídeo. Esse casamento aí é no Coração de Maria. Esse daí que você mostrou no Coração de Maria. Esse casamento é o casamento no Imbaré. Casamento lindíssimo. E a gente fez um desfile com um violino elétrico. Na verdade, a gente há muitos anos já lançou esse novo produto e caiu muito no gosto, né? Já pensou uma moça tocando um violino assim atrás da noiva? É muito lindo, realmente. Você mandou esse vídeo do violino elétrico? É esse aí. É esse daí? Ah, então. É que ainda não chegou na parte. Não começou violino. ainda. Não começou ainda. Mas, então, vamos falar. Essa parte toda que você faz agora, você faz desde da assessoria. Então, como que eu me tornei assessora? É uma pergunta que muita gente se pergunta, né? Chegou o violino. Ai, lindo, lindo. Chegou. Por que eu me tornei assessora, né? Quando as noivas estavam saindo das igrejas, indo para os casamentos na praia, casamento em buffet, a gente precisava muito desse profissional, que é o assessor, para conduzir, né, a organização do cortejo, da entrada da noiva, enfim, né? E o coral era totalmente afetado se acontecesse algum problema lá, né? Porque na igreja, existem as senhoras da igreja, existe também assessoria hoje em dia, cada vez mais, assessoria que ajuda, mas naquela época, há 5 anos atrás, estava um pouco difícil, né? E aí começou a atrapalhar o serviço do coral, imagina só. A assessora dá o ok para você começar a música, você começa a música e aí espera os padrinhos e nada. E ninguém entra, E aquele vazio. E aquele vazio, as pessoas olhando pra gente, né? Aquele vácuo. Aí a gente vai lá, o que aconteceu? Foi que um noivo foi no banheiro. Falei, gente, isso não pode acontecer, a assessora tem que estar coordenando tudo, né? E assim, aconteceram algumas coisas que eu falei, deixa eu ver como que funciona isso. Aí eu fiz um curso, me especializei em São Paulo. E desde então tenho trabalhado com a Essencial Assessoria Cerimonial e tem sido também um grande sucesso. Então aí os noivos já conseguem fazer tudo com você. Na verdade, não é uma coisa obrigatória. Tem noiva que contrata só assessoria, tem noiva que contrata só o coral, mas claro que se a noiva contratar os dois, ela vai ter um benefício. Tem, ainda faz um desconto.
Exatamente. Faz um precinho. E tenho mais uma novidade que eu resolvi lançar aqui no seu Oba, programa. Hoje tá cheio de coisa boa aqui, de novidade. Sim, o Esplendor vai fazer 15 anos o ano que vem e como debutante, né, a gente tá com uma pessoa que agora vai assumir a parte musical do Esplendor. Na verdade, ele já tocou comigo há muito tempo, ele é pianista, ele é tenor, ele é maestro, o nome dele é Wanderson Cosme. Que bacana. Ele nasceu aqui, mas ele é de São Paulo e ele vai estar assumindo toda a coordenação musical. Eu fico a parte comercial, né, como sempre trabalhei, mas ele vai assumir toda a parte musical e a gente vai ter muita coisa boa acontecendo. A empresa tem que crescer. Bacana, sempre evoluindo. Sempre né? evoluindo. Sempre buscando coisas novas. Tem mais fotos? Eu sei que você mandou algumas fotos. Tem vídeos, fotos de um casamento na igreja, né, numa formação completa. Ó. E tem um casamento também, essa é a foto de um casamento, acho, se eu não me engano, esse aqui foi lá no Inter. É um casamento um pouco mais despojado, é uma formação um pouco menor. E esse é uma formação mais completa, com violoncelo, é bonito trombone. o violoncelo, né? É muito lindo. Tem o quarteto vocal, tem um técnico de som, que é uma coisa que a gente não abre mão, uma coisa que eu também trouxe de São Paulo, que faz toda a diferença na sua cerimônia. O técnico de som. Porque assim, imagina só, eu vou conseguir personalizar a sua música. Se você faz uma música de noivo, por exemplo, que é um rock, que eu tenho um solo de guitarra assim, muito expressivo. Aí eu toquei a guitarra, ok. Só que na próxima música eu tenho um solo de violino. O técnico de som, ele vai ajustar música a música, take a take. Então, assim, vai ficar um som como se fosse uma gravação, só que ao vivo. Ó, tá vendo? São detalhes que fazem legal. a diferença. Faz muita diferença. É diferente de você ter músicos que foram lá, prepararam um som e vão tocar. Tudo igual. Não vai ser assim. Vai ser com toda a personalidade que cada música pede. Hoje, vocês atendem Baixada, fora também de Santos? Também, a gente já atendeu fora de Santos também, mas assim, o nosso público realmente maior, realmente ainda é aqui da Baixada. A gente atende Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Guarujá, Cubatão. O litoral? Todo o litoral. Até o litoral norte se estende? Até o litoral norte. Agora tem, forte os casamentos na praia. Litoral norte. Uma tendência, né? Casamento ao ar livre, ainda mais pela situação que a gente está passando também, né? Casamento ao ar livre, assim, com bastante espaço, né? Realmente é uma tendência. O que você sentiu agora que mudou, né? Mudou a fase? Como que estava agora? O que você achou mesmo que agora está dando, as pessoas estão mais esperançosas? Como é que tá isso aí para você comercialmente? Eu sou muito polêmica. Sou muito polêmica. Tem problema, a gente faz polêmica aqui também. Eu acho assim, a doença está aí, está acontecendo. O que a gente precisa é manter tudo que a gente estava fazendo. Né? Hoje parece que tem pessoas que já abandonaram tudo. Os casos estão aumentando. Tem muita gente que está saindo por bar todo final de semana. Né? Eu acho que assim, é muito mais fácil, isso é uma opinião minha, só minha, tá, gente? É muito mais fácil de você contrair uma doença numa fila de uma padaria, de uma fila de supermercado, de banco, do que num buffet que vai estar todo com toda a segurança, todo planejado para te receber, né? A gente vai fazer um evento agora, dia 14, sábado agora, no Alta Cabana, das 14 às 20 horas. Depois eu vou colocar aqui o endereço, tá? Que é no canal 3. A gente vai fazer uma feira de noivas e debutantes, um Black Friday, sábado agora. E a gente quer te mostrar isso, que com o distanciamento adequado, com as medidas de segurança adequadas e com todo o respeito que você merece, a gente sim pode fazer um evento bacana, com toda a segurança para você. Vocês vão ter uma amostra, vocês vão fazer? Na verdade, vão ter... Eu já convidei, já chamei o pessoal
desse buffet para vir aqui, mas nunca vieram. Estão me devendo visitas. Elas vão ver a gravação. Vão ver, É um buffet muito bonito, realmente. Um lugar fantástico. É ímpar, assim, realmente, né? É muito moderno e tudo mais. E a gente vai estar lá recebendo as debutantes e as noivas com mais de 20 fornecedores, cada um de um segmento, para então faz o convite aí para vocês, olha. Noivas e debutantes, eu convido vocês agora no sábado, dia 14/11, das 14 às 20 horas, a passar uma tarde maravilhosa lá com a gente. Vão ter muitas dicas, vão ter muitas promoções, a gente tem sorteios, a gente tem presentes. Adoro sorteio. E apresentações ao vivo. Com certeza vocês vão gostar. Qual que é o endereço lá? Para a pessoa que não sabe. A gente vai escrever aqui embaixo, tá? Nos comentários. Tá bom, coloca se eu não me engano, é número 53. Washington Luiz 53. Buffet Alta Cabana, você procura no Instagram, que é super fácil. Então vai lá conhecer. É bom porque a pessoa tem, né? Ela já tem uma visão de um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada fornecedor, de cada trabalho, como é que funciona. Quem são as pessoas que vão atendê-la, né? Porque às vezes a pessoa tem muito isso, não tem uma empatia por um, tem por outro. Sim, então exatamente. É bacana você conhecer antes, já bater um papo, ter uma ideia de como funciona também agora, como que está funcionando para vocês a agenda. Esse ano vocês ainda têm data disponível ou não? Vou fazer agora um segundo convite, na verdade. Quem quer assistir o Splendore ao vivo, a gente vai estar no dia 21, que é um sábado, na igreja Santo Antônio do Valongo. Ai, que linda! Às 18 horas, com uma formação maravilhosa. E se quiser conversar com a gente, chega um pouquinho mais cedo, que a gente faz uma sala especial para você. Olha, a igreja é linda, o coral maravilhoso, tudo de bom. É um programa diferente e é bom para você ir lá e fazer uma reflexão também. Aproveita já que está na igreja para fazer uma reflexão. Porque as pessoas ainda estão meio enlouquecidas, né? Exatamente. Nesse momento, é o momento de a gente se acalmar, ver o que é importante, manter realmente a segurança, né? E estar sempre junto de Deus, né? Às vezes não dá tanta prioridade, né? Tanto peso para alguma coisa que... Exatamente. Né? Hoje a gente fala, puxa vida, eu poderia ter feito diferente. Né? Eu acho que todo mundo tá assim, né? Todo mundo tá repensando uma viagem, ou até mesmo um sonho, né? Porque já pensou, você poder viver as coisas boas, né? Como fazer uma festa, como se realizar, vou fazer um casamento. Não pensar só no material, vai ser uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Quando você participa de um casamento, de 15 anos, é um marco na vida da pessoa. E, assim, a gente deve estar sempre com responsabilidade, né? E levando sempre qualidade para cada evento, para que seja o sonho realizado. 15 anos também pede as coral? Na verdade, o que aconteceu nesse ano, né? Muitas meninas não tiveram, né? Então, a gente está... Nos Estados Unidos é muito comum o 15+1, que é o 16, né? 16. E por que não aqui, né? O importante é viver isso, é ter essa experiência, é você poder se vestir de princesa, né? De poder ter aquela valsa com o pai, de ter todos os amigos da escola juntos numa festa. Acabei de fazer uma festa agora, dia 1º. Nossa, foi maravilhoso, coisa que, assim, você nunca vai esquecer. E se você perde, né? Não sei se eu vou fazer porque eu vou fazer uma viagem. A viagem você pode fazer todos os anos da sua vida. A festa de 15 anos, ou 15+1, é agora. Essa pandemia ajudou para a gente se americanizar aqui, ó. Para a gente ajustar as coisas, né? Por que não, né? Então, vocês estão com a agenda, ainda tem? Para esse ano ainda tem? Sim, para o ano que vem. O ano que vem eu acho que está mais complicado do que... Muita gente mudou, na verdade, desse ano para o ano que vem, né? Então... Nossa, os clientes que vêm aqui falam, o ano que vem tá uma loucura. Difícil já para encontrar datas, né? Porque tem muitas datas que a gente já não tem mais. Com todos os fornecedores. Sim, esse é o trabalho da assessoria.
trabalho da assessoria, Nossa, que não é nada fácil. Não é nada fácil. Para casar ali tudo certinho, bonitinho. Porém, ainda bem que, eu falo, ainda bem que nessa pandemia, não foram muitos cancelados, né? Muitos. Remarcados, sim. Cancelados, não. Tiveram histórias tristes, tiveram. De clientes falarem aqui de noivos que se separaram. Na negociação, triste. Tá na mesa ali na negociação do buffet e acaba brigando, discordam por causa de uma bobagem, para ver como as pessoas né, ficam intolerantes, impacientes. Eu acho que foi o devido à estresse situação, que foi demais e se muitos, separou, assim, um casal de tipo 20 anos juntos, programando Nossa. tudo desde que de adolescente namoravam, na hora de organizar, acabou. Eu falei, nossa, que triste. É que triste, é né? triste, é triste. Mas também eu falei, se explodiu assim por besteirinhas de detalhes de Sim. organização, antes agora do que depois de casado também, né? Também. Que aí vai Tem estar cheio essa- de dívida. Tem essa... Casa com dívida, se separa, fica pagando É. dívida. Não, é complicado, né? É complicado. E os noivos chegam pra você e falam assim, olha, Elisângela, eu não tenho a mínima ideia. Eu quero música, mas qual? O quê? Tem a ver com a personalidade dos noivos? Você já tem, assim, um repertório que você indica de acordo com o que você sente deles? De como Na eles verdade, são? é assim, quando os noivos me procuram, né, a primeira pergunta, onde vai ser o seu casamento? Dependendo do local do casamento, a gente tem uma formação mais clássica ou não. Segunda pergunta, qual é o seu repertório? O que você gostaria de ter no seu casamento? O que vai te emocionar? Né? O que vai te trazer recordações? Porque uma coisa que é interessante, que muita gente não sabe da música, é o seguinte. Aquela música que você vai escolher, ela vai te levar memórias, tá? Ela vai te trazer essas memórias, na verdade, depois do seu casamento. Então, se você escolhe uma música X hoje, que é tema de um filme, hoje, quando você ouve essa música, você lembra do filme. Depois do seu casamento, quando você ouvir essa música, você vai lembrar de flashes, de coisas que aconteceram no seu casamento. Por exemplo, você entrando, aquele primeiro momento que o seu olho encontrou com o olho do noivo. Sim. Quando você vê a igreja cheia, quando você cumprimenta os seus pais. Então, assim, essa música, ela vai ficar com você eternamente. Então, é bem importante ter esse momento, investir nesse profissional da música, porque é aí que vão estar as suas lembranças depois. Porque eu falo, claro, pode acontecer do casal separar, pode, óbvio. Porém, ninguém casa com essa intenção, né? Exatamente. Então, a pessoa casa pensando, vou casar uma vez só. Então, você tem que ter todo o cuidado na escolha de tudo, de todos os detalhes, que não são poucos. Não são poucos. Né? Falo que você organizar um casamento hoje é uma tarefa árdua, porque é muita coisa para decidir, né? Mas se eles tiverem uma assessoria que trabalhe, eu falo que a assessoria do dia não existe. Olha só, eu sou muito polêmica. Do dia. Eu não acredito. Porque não é dia. Não é dia. Para mim, assessoria não é um dia que você vai lá e o que acabou. vem É tudo, antes, o que vem antes. Então, se você tiver uma assessoria que vai te ajudar desde o começo, no planejamento, na parte que é mais complicada, que eles não conhecem, que é a planilha, gente, a planilha orçamentária. É chato, é difícil fazer, não tem a menor noção de como fazer. Se você faz com a gente pode te dar uma base para que você não aconteça um erro clássico, que é gastar demais no começo e chegar no final, passar por todo aquele estresse, sabe? Não, se você tem alguém que te ajude desde o início, vai ser tudo tranquilo. Tá vendo? Tudo Eu tem sempre que se misturo as organizar. coisas, né? Gente, eu não consigo mais separar uma coisa da outra. Eu sou a parte comercial do Splendore. E sou assessora agora. Foi assim uma coisa que eu me apaixonei e... Mas é o casamento que deu certo. Casamento que deu Juntou certo. tudo. Então, olha, tenho aqui o Instagram do coral, Splendore. da assessoria, para você tirar alguma dúvida que tenha ficado, né? Com certeza é uma cerimônia belíssima e única na sua vida.
Eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho do que é, né? O que é o coral, dessa novidade do violino que a gente mostrou aí, que é bem bacana. Elisângela voltará outras vezes, com certeza, né? Quem puder ir lá no sábado na Alta Cabana, um beijo aí pro pessoal da Alta Cabana. E hoje acabou. Passa rápido, né? Muito rápido! Muito rápido. 1 hora é muito rápido. Muito rápido. Mas obrigada pela sua participação, por ter vindo até aqui Obrigada conversar a você comigo. pelo convite. Adorei estar aqui e espero voltar outras vezes. Pessoal do YouTube, um beijo. Do Facebook, do Instagram, obrigada pela audiência de vocês. Até quarta que vem. Uma ótima semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. A festa é sua com Rubene Carpanedo. Oferecimento: Jardim das Orquídeas, espaço para eventos, no Jardim Solemar, em Praia Grande.